Queria saudar a todos com a paz do Senhor e temos aqui uma mensagem para a vida dos irmãos, né? O segundo estudo, né? Ou a sessão, a continuidade do estudo começado no domingo, o jejum segundo Jesus. Então, nossa meditação está em Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18. Diz a palavra: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém. Pai, fale conosco hoje, nesta noite, mais uma vez. Abençoe o teu povo que está aí em casa. Senhor, estamos aprendendo sobre a tua palavra, sobre o jejum. Queremos, Senhor, ser ministrados pelo conhecimento que vem do alto. Ensina-nos, Senhor, os teus caminhos, no sacro santíssimo nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus em Cristo abençoe a todos que estão presentes. Nosso estudo é claro, nosso estudo é simples, nosso estudo é direto e desejamos então aprender sobre o jejum. Nós definimos na semana passada, no domingo agora passado, na primeira sessão, na introdução do estudo, que o jejum é abstinência total ou parcial de alimentos por tempos determinados. Ok? E o jejum, dentro da história do jejum, também estudamos rapidamente que o jejum pode ser encontrado em várias culturas, em vários tempos, em várias etnias, e cumprindo vários propósitos. E não só o povo judeu, mas muitos outros povos jejuam, ou jejuavam, ou jejuaram. E muitos outros propósitos, principalmente na quinta-feira vamos falar dos propósitos bíblicos do jejum e também apontar algumas pessoas que jejuaram, como jejuaram, até que nós venhamos a compreender o jejum segundo Jesus, ok? Precisamos ter esta abertura. Então, ficamos também no domingo, dando abertura introdutória sobre o que Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18. Né? Esse versículo, na verdade, ela resume ou reúne dos aspectos interessantes, como o jejum não é e como o jejum é. Jesus começa dizendo, né, trazendo uma antítese, né, apontando para pessoas que jejuam de uma maneira que não deveria ser a nossa de jejuar, e então apontar para como nós devemos jejuar. Essa contrição do jejum, essa contrição da alma, essa contrição do louvor, essa contrição da adoração, para Jesus não pode ser um teatro, né, de quem faz algo esforçoso, alguém que então usa uma pirotecnia facial para mostrar que está em dor profunda, está em aflição de alma, e essa alma transmita nos traços externos essa dor de estar a fazer algo forçoso, algo dorido. Não, jejum não é isso. Para Jesus, jejum é ungir a cabeça, é lavar o rosto, é não se mostrar constriçado ao homem, não estar triste diante das pessoas, mas é sim estar alegre. E porque estar alegre também é a manifestação de que nós temos confiança no que estamos a fazer. Estar alegre e ungido na cabeça com água lavada, e ungido o rosto com óleo, hoje podia dizer com creme, é mais uma manifestação de certeza de que a razão que me levou a jejuar, né, será atendida pelo meu Deus. Então eu preciso estar já com a cara de alegria, né? E Jesus então manda também ungir o rosto, lavar a cara. E porque esses aspectos, por exemplo, quando alguém tem sono, minha esposa, por exemplo, fez isso ontem. Minha filha tinha sono, diz: mas não quero que ela dorme agora, porque se dormir agora, daqui a pouco ela vai me fazer confusão e não vou conseguir dormir a noite toda, porque ela vai estar acordada. Então ela me orientou: vai lavar o rosto dela, né? Porque a água coloca por um tempo determinado uma lucidez. A pessoa acorda, lava o rosto e fica acordado por algum momento. Então a água tem esse poder, não é o poder em si, não é um poder sobrenatural da água. Jesus está falando de lavar a cabeça, né? É para não se mostrar sujo. Por exemplo, eu cruzo com algumas pessoas que estão a jejuar por algum tempo e eles querem parecer sujo, parecem os aprendizes de mecânica, querem parecer sujo para ficar um pouco mais ao lado, ou ser confundido com mestre, ou como aprendizes de artes marciais, querem dar queda em todo mundo, porque ele é iniciante. Não precisa ser assim convosco. Vocês unjam o rosto. Tenham certeza que se os homens não souberem que vocês jejuam, Deus sabe. E é a Deus que nós jejuamos, é diante dele que nós apresentamos essa dor. Então,
Nós aprendemos essas lições todas no vídeo passado e você pode depois procurar aí na página Jesus no YouTube e então seguir todos esses passos importantes e interessantes para a nossa vida. Ok, então já tínhamos explicado Mateus 6, ok? E também dissemos que a Bíblia não tem mandamento direto para jejum. Estudamos sobre o dia de jejum dos judeus, que é o dia da expiação, e esse jejum devia ser repetido todos os dias da expiação, todos os dias no ano em que se lembrava a expiação. Nossa expiação foi realizada uma só vez na cruz do Calvário, já não precisamos mais de dia de expiação ou dia de jejum, mas nós temos recomendação bíblica sobre o jejum. Jesus faz essa recomendação, né, contrapondo a um jejum que era feito pelo menos 1 a 2 vezes por semana. Esse jejum que Jesus estava a contrapor aos fariseus não era o dia do jejum, era os dias de jejum na semana que as pessoas faziam. Por exemplo, o homem que orou e não foi justificado segundo Jesus, o fariseu que batia no peito e diz: eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso e faço aquilo, mas veio um pecador batendo no peito, diz assim: Pai, perdoa, não sou digno nem de orar, não sou digno nem de levantar a cabeça. E Jesus diz que esse homem saiu justificado e não o fariseu hipócrita, que então fazia jus às suas obras, aos seus muitos jejuns, para se valer sobre o pecador, né, que em arrependimento se aproximou diante de Deus com humildade. Então, jejum que Jesus queria nos ensinar era um jejum que só precisava ser feito pela igreja, ou pelo cristão, ou pelo seguidor de Jesus, se este seguidor fosse conforme Jesus. Ou, eu estou a dizer do que Jesus tratou quando falava do odre novo e vinho novo. Ou que ele não colocaria vinho novo em odre velho. Senão se daria que esse vinho novo, inflamando, ia arrebentar com o vaso, né? Porque naquele tempo, quando você tivesse um odre que era feito de pele de animal, e a pele de animal com o tempo vai ressecando, ela larga, mas resseca, você pode notar isso com o sapato cabedal, chega um momento que ela larga, fica um pouquinho maior, fica um pouquinho torto, então a pele quando seca, ela vai perdendo aquela força, aquela consistência. Então muitas vezes o odre velho só era para levar vinho velho é vinho já fermentado, já fermentou, então já não vai fermentar mais, então você pode colocar. Mas quando você colocasse vinho novo em odre velho, o vinho novo fermentava e o vaso ou odre velho já não tinha mais elasticidade e rebentava, e o odre se estragava e o vinho se perdia. Então Jesus estava a aconselhar que o meu vinho é novo, mas vocês são velhos. Se eu colocar um vinho velho, um vinho novo em odres velhos, o vinho vai fermentar, vai arrebentar convosco. Então é necessário que eu vos dê vinho novo, mas faz-se necessário que vocês sejam um vaso novo. Então o jejum de Jesus não é, ou em Cristo o jejum não é desnecessário. Não, mas em Cristo temos uma nova maneira de jejuar. Em Cristo temos um novo jejum. E só pode ser dado esse jejum a essas pessoas se essas pessoas forem novas. Então Jesus falou que eu não vou deixar meus discípulos, porque os fariseus vieram a ele e disseram assim: os teus discípulos não jejuam. Os discípulos de João jejuam, dos fariseus jejuam, os teus não jejuam por quê? Jesus disse: vinho novo em odre velho vai estragar com eles. Amém. Vocês podem perceber? O que Jesus estava a dizer, e deixa já anular, porque temos aqui 2 extremos no mundo cristão. Temos aqueles que tornaram o jejum muito mais ritualístico do que dos judeus, e o jejum se tornou quase que um ritual, né, de pessoas que acham que por muito jejuarem vão alcançar alguma coisa. E temos do outro lado um outro grupo de cristãos que pensam que jejum é desnecessário, porque não existe nenhum mandamento, não precisamos jejuar. Não existe nenhum mandamento direto, mas existe recomendação bíblica para o jejum. Mateus 6, 16 a 18. Existem exemplos bíblicos para o jejum na graça. Jesus jejuou, os discípulos jejuaram, Paulo foi exemplo de jejum, e vamos ter os textos bíblicos todos claros, principalmente no último dia, para mostrar do jejum na graça, o jejum conforme Jesus e conforme os seus discípulos, a quem nós devemos imitar, como disse Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo jejuou, Paulo jejuou, eu jejuo. Simples assim. Amém? É bastante simples. Simples. Mas eu não jejuo conforme jejuam os outros, eu jejuo conforme Jesus. Aleluia.
Quando estava para ser assunto ao céu, Jesus deu ordem aos seus discípulos. Por que ele deu ordem? Em Mateus capítulo 28, 20, Jesus disse: guardem tudo que eu vos ordenei a guardar. Guardem tudo que eu vos ensinei. Amado, Jesus não ensinou apenas com palavras. Jesus ensinou com exemplos. E muitas vezes... Estou a me sentir tentado a falar do que eu quero falar no fim. Vamos lá. Muitas vezes Jesus jejuou. Não só no início do ministério, mas Jesus jejuou. As muitas vezes que Jesus jejuou a orar, muitas vezes ficava longas horas de oração logo sem comer, né? Muitas vezes Jesus ficava longas horas a pregar, sem comer, como ficou 3 dias antes de multiplicar o pão e peixe, a distribuição do pão e peixe, né? Muitas vezes Jesus ficou sem comer e sem beber, por opção, enquanto o trabalho não tinha sido terminado. Você pode encontrar isso em João 4, quando ele conversava com a mulher samaritana. A mulher samaritana foi correr buscar aí os seus conterrâneos, e isso podia levar horas, porque as cidades eram longínquas, eram distante do poço, fora da cidade o poço se encontrava, e isso podia levar 3, 4 horas. Aí os homens vieram, Jesus chegou a sentar, ficou alegre por ter convencido uma mulher que foi buscar seus conterrâneos. Quando os discípulos chegaram com pão que Jesus mandara comprar, Jesus se privou de comer, disse: não, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Naquele momento, enquanto Jesus não terminou o ensino, não terminou a pregação, não comeu nada. Aí ela terminou, conversou com a mulher samaritana foi chamar os conterrâneos, levou horas, provavelmente vieram, conversou com o samaritano, creram nele. Isso podia levar horas e horas. Jesus nada comeu até que o trabalho tivesse terminado. Então vamos aprender o jejum segundo Jesus e ser abençoados pelas verdades que temos que aprender. Agora, nós precisamos aprender a maneira correta de jejuar. Amém? A maneira correta de jejuar. Aleluia. Você tem sua Bíblia ali? Eu queria ler com os irmãos Marcos capítulo 6, estudo bíblico, amém? Para você ficar confiante. Você tem sua Bíblia? Está em casa também, para não ficar só assistir live, para ter certeza que você está lendo. Pega a sua Bíblia, vamos ler. Marcos 6, 31. Marcos 6, 31. Diz a palavra: ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo de comer. Vê. Eu vou voltar a esses versículos no fim, ok? Tenho organizado todos eles. Vou voltar, por isso eu vou fazer uma leitura rápida de passagem, só para você ter confiança e voltar para o próximo versículo, ok? Ainda Marcos 4:46, né? Vê lá. Diz a palavra: e tendo despedido, vou ler a partir do versículo: e logo se abrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, Betsaida. Quando ele despedia a multidão, tendo despedido, foi ao monte orar. Nota só, um cara que já não tinha tempo de comer, fez o trabalho, curou pessoas, tratou pessoas, em vez de depois, né? Colocou pão na mão dos discípulos, ok? Os discípulos distribuíram, houve multiplicação de pão milagrosamente, e Jesus, terminando de ver isso, foi ao monte orar. Olha só, o cara multiplicou pão e peixe, né? Brasileiro que fala o cara, né? Mas ele é o Senhor multiplicou pão e peixe e ainda vai ao monte orar. Então, por que razão? Quais são os motivos certos para jejuar? Precisamos aprender de Jesus, aleluia. Jesus tem o ensino para a nossa alma, aleluia. Jesus em nenhum momento mostrou que era contra o jejum, amém? Apenas o jejum não pode ser uma prática vazia, amém? Feita de maneira incorreta, ok? Vamos ler Isaías 58:3. Isaías 58:3. Você tem sua Bíblia lá em casa? Você tem sua Bíblia lá em casa? Isaías 58:3. Vamos lá. Vamos ler a parte A. Eu acho que alguém lá em casa apanhou mais rápido do que eu, né? Isso é maravilhoso, é bom. 58:3. O que a Bíblia fala aí? Diz a Bíblia, dizendo: por que jejuamos nós? Tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho.
Eis que para contendas e debates jejuais, para dar de punhadas impiamente, não jejuais como hoje, para ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, se inclina a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si o saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Vê essa crítica que Deus está a fazer. O povo se coloca em Isaías 58:3. Aqui estamos já a caminho, já entramos para o Antigo Testamento, então vamos seguir. Ok? Até vir para aquele que é a plenitude de todas as coisas, e então começamos a estudar mais claramente o jejum segundo Jesus. Vê o que a Bíblia está a falar. O povo se coloca e está a julgar o juiz de todas as coisas, dizendo, então por que jejuamos nós? Essa razão, essa pergunta já suscita erro profundo de compreensão quanto ao jejum. E não é só no Antigo Testamento, eu encontro isso todos os dias. Pessoas que me questionam ou me dizem assim, eu até já jejuei, já fiquei 3 dias sem comer, já dormi no monte, já andei de joelho do princípio do monte até... Amados, tudo isso é contrário ao verdadeiro sentido de jejum. Vê o que a Bíblia fala, dizendo, por que nós jejuamos? Por que você não atenta para isso, Deus? Por que nós afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, diz o Senhor. Requereis todo o vosso trabalho. Noutra palavra, a Bíblia está a dizer que vocês jejuam, como o Tiago fala depois com a oração, para gastarem vossos próprios deleites. É esforço vosso. Vocês querem que Deus vos responda baseado na vossa justiça própria. Vocês querem atribuir louvor não a Cristo, não a Deus, mas atribuir louvor aos vossos esforços, aos vossos sacrifícios. Essa é a razão porque muitos de nós, quando jejuamos, queremos mostrar às pessoas, para nós termos depois um álibi, para provar para as pessoas que eu até me esforcei, que eu até jejuei, que eu até me deitei no chão. Deus mesmo é que não fez, Deus é que não estava pronto, eu fiz toda a minha parte. Amados, essa é a maneira errada de jejuar. E então Deus pergunta, eis que contendes, é para contendas e debate que jejuais. Aí está. Aí eu lembro de um tempo que todas as igrejas queriam fazer mais jejum do que os outros. Outro jejum batia, vamos fazer jejum de 1 semana. Aí uma outra igreja via e ficava chateada. Aí estão a fazer 1 semana de jejum. Vamos lhes dobrar, não vamos fazer 14. Aí depois estava uma outra igreja, campanha de 14 dias. E aí depois outra vez estavam a fazer 14. São de levou bater 21. E metia na igreja toda 21 dias sem comer. Né? E depois vinha outro grupo e dizia, não vamos bater jejum de Jesus. 40 dias. Amados, era para contendas e debates que esse jejum existiam. Chegou o nosso tempo aqui, jejum até de 90 dias. E era jejum sem espiritualidade, puro legalismo pentecostal, né, que não tem nada de pentecostalismo à luz da ortodoxia que o pentecostal tem quando se fala de pentecostal de origem. Amados, precisamos compreender que não é para debates que nós estamos jejuando. Nesses dias, precisamos compreender que não é para jejuar mais do que o próximo, não é para jejuar mais do que o irmão. Teu jejum de 3 dias pode ter tanto impacto quanto o jejum de alguém de 30 dias, desde que você faça da maneira certa e da maneira mais correta. Amém. Oh, aleluia. Então, jejuar para contenda é para dar punhadas impiamente. Então, vocês jejuam hoje para fazer ouvir vossa voz ao alto. Não é mais para vocês não jejuam para Deus vos ouvir, vocês jejuam para vocês serem ouvidos pelos homens. Essa é a maneira errada de jejuar. Seria esse jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que inclina a sua cabeça, como junco, né? Aquela contrição teatral, aqueles movimentos de pena, de dor, aquele teatro físico que a alma não consente, não sente, não ressente, mas por fora parece teatral. É a mesma posição e o mesmo posicionamento do irmão de Davi quando Samuel foi à casa para ungir o rei de Israel. A Bíblia diz que quando ele chegou, encontrou aí o irmão de Davi de joelho, dobrado em junco. E aí Samuel, confundido, disse, esse aí é o ungido de Deus. Mas Deus diz, Samuel, não se engane, eu não vejo como o homem vê. Esses jejuns longos, gritantes, ou até
tem mesmo curto, mas teatral, só engana o pastor, só engana o evangelista, só engana o pregador, só engana a opinião dos homens. Mas Deus conhece o jejum que o agrada. E o jejum que o agrada não está no dobrar do corpo como se junco, mas no dobrar da alma, numa contrição viva e verdadeira e não teatral. Ninguém talvez viu quando você fez, mas Deus que viu a razão certa por que você fez, Ele te recompensará. Oh, aleluia! Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma e que inclina a sua cabeça como junco? Estando debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu isto jejum? E dia aprazível ao Senhor? Deus está perguntando, você acha que isso é jejum? Amém? Que perguntaria aí ao homem, oh Samuel, você acha que esse homem aí é pronto? Que aquela oração é sincera? Ou quando nós olhamos para aquele texto em Samuel, eu percebo que às vezes há muito mais espiritualidade no serviço material que é feito com dedicação e muito mais materialidade no serviço espiritual que é feito com teatro. Porque Davi estava a fazer um serviço material, social ou familiar no campo, a cuidar das ovelhas. E era ele que Deus viu, o homem segundo o seu coração. E o irmão estava em casa a orar e se calhar a jejuar no altar. Então pode haver mais espiritualidade em quem foi no trabalho do que quem foi à igreja. Isso é terrível, mas eu preciso falar isso. Pode haver muito mais espiritualidade em quem foi ao trabalho do que em quem foi à igreja. Quando o que foi ao trabalho faz em obediência à palavra e quando quem foi à igreja simplesmente quer ser visto. E é um ato meramente teatral. Uma espiritualidade teatral. Uma pirotecnia, né? Gospel. E então esse tipo de jejum que eu procuro, não. Porventura não é este o jejum que eu escolhi. Que solte as ligaduras da impiedade. Está aqui a questão. Agora está querendo mostrar que espiritualidade não é se dobrar, não é se ajoelhar, não é teatralizar dor. É você deixar de tentar fingir dor, se empunhar dor, quando na verdade tem dores que você precisa ligar. E às vezes nós fizemos isso. O mundo está cheio de dor, que nós não prestamos nem atenção. E vamos diante de Deus fingindo dor, que Deus também não presta atenção. Vou repetir. O mundo está cheio de feridos, que nós vimos e não nos dói. E vamos diante de Deus fingindo dor, e Deus também não nos ouve. Vou repetir. O mundo está cheio de pessoas feridas e doloridas, que os crentes não sentem dor pelas dores dele. E nós vamos tentando em nosso jejum, fingindo dor, que Deus também não vê, não ouve. E ele pergunta, não seria o jejum certo ligar a dor do ferido? Desmond Tutu diz, se a ferida do teu irmão não te causa dor, a tua doença é pior do que a dele. Se a dor do teu irmão não te causa dor, a tua doença é mais grave do que a dele. Então ele está dizendo que o verdadeiro jejum é ligar a ferida da impiedade. Desfaça as ataduras do jugo. Tira o jugo do pecado. O que a Bíblia está dizendo aqui não é que o jejum é inválido, mas que o jejum é invalidado. Como é que eu explico isso? Existem alguns irmãos que usam esse versículo para dizer que jejum não é válido na fé, na igreja. Logo, se esse versículo que está no Antigo Testamento inutiliza o jejum, então o jejum que Jesus fez não vale. O jejum que os discípulos fizeram não vale. O jejum que Paulo fez não vale. Porque eles fizeram depois desse versículo. Logo, o que estava a ser dito não era contra o jejum. É contra os que jejuavam. É como jejuam. Não é o jejum. É como eles jejuavam. Eles se dobravam. Eles se inclinavam. Eles choravam. Mas eles tinham jugos para largar, se desfazer. Tinham ligaduras de impiedades para deixar. Amém? Tinham quebrantados para deixar livre. Aleluia. Tinham pessoas que eles colocavam peso. Como que Jesus disse mesmo também aos fariseus, vocês têm a chave e não entram, não deixam entrar.
Homens de Deus, mas manipuladores. Crentes, mas manipuladores. Colocam peso sobre os outros. Pesam sobre os outros. Continuam na impiedade, no jugo, no erro. E esses mesmos jejuam. Não é esse o jejum que Deus quer. O jejum que Deus quer é que nós quebremos todas essas coisas. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Esse jejum que Deus quer. Que se você tentar jejuar sem repartir o pão com o teu próximo, o teu jejum é invalidado. O jejum, às vezes, não é só deixar de comer pão. É dar de comer pão a alguém do teu pão. Que recolhas a casa os pobres e os quebrantados. E vendo nu o cubras e não se esconda da sua carne. Nesse momento, entra aquilo que Jesus falou em Apocalipse: tive sede, me deixe de comer, me deixe de beber. Tive fome, me deixe de comer. Estive nu, me deixe de vestir. Estive preso, me fostes ver. Às vezes Jesus se apresenta a nós não como provedor, mas como necessitado. Ele necessita. Quando é que Jesus necessita? Quando alguém necessitado vem ter contigo. E Jesus um dia vai te dizer: tive fome, me deixe de comer. Sede, me deixe de beber. Estive preso, me fostes ver. Estive doente, me visitaste. Estive nu e me deixe de vestir. E os justos vão perguntar: quando é que fizemos isso contigo? Quando fizeste a um desses pequeninos irmãos. Oh, glórias a Deus. Isso é jejuar. É às vezes eu não comer, mas para dar de comer a alguém. Eu me lembro de uma vez, minha mãe até hoje guarda isso no coração, né? Minha mãe vendia lá nos armazéns do Sené, vendia pão com molho de tomate, peixe frito, café e chá. Era uma comida terrível. Aquilo ali é maravilha, né? Sabe a picanha lá em Minas Gerais, Belo Horizonte. Era tremendo aquilo. Você comendo pela manhã, o sol tímido a sair, e você com uma culu. Aquilo é 1 quilo de café, molho de tomate. Eu estou a pregar, não estou aqui para comer. Tá bom. E me lembro de certa vez eu ia, porque as mães vendiam hoje para ter dinheiro para vender hoje. O lucro que ela tirava para vender e pegava no capital inicial para comprar de novo comida para amanhã. Só o lucro era para comer. E o pai também lutava para ir conseguir dinheiro para pagar a escola nossa. Era assim que eles nos criaram, com muita dificuldade. Por isso eu oro pela minha mãe, pelo meu pai, para que continuem a viver muitos anos nessa terra e possamos servi-los 20 vezes mais do que aquilo que eles nos deram, né? Oro por eles, que o Senhor lhes dê longevidade de vida. Oro diante de todos que vão assistir isso. E ore comigo também, diga amém, para que o meu pai viva até 100 anos, 200. Deus abençoe. Sei lá, não sei, né? Jesus não voltar antes. Aleluia. Mas aí eu lembro-me de eu ter ido à casa, a barraca dela lá nos armazéns, e a mamãe disse para mim: olha, essa daqui não vende, espera, quando eu vender dinheiro que chega para comprar pão e café, o açúcar, né, você vai. E enquanto eu esperava a minha mãe vender, atendia os clientes pela manhã que vinham nos armazéns abrir, comprar, e eu esperava. Minha mãe preparou então 1 quilo de café para mim, ali o pão, peixe frito, molho de tomate, para mim comer, enquanto eu esperava. Eu peguei naquele prato, tudo me dizia come, mas eu pensei: meus irmãos estão lá em casa. Eu sou mais velho deles, dos que ficaram, né? Pastor Jorge Batista já tinha casado, meu irmão Ernesto sabia como se virar. Eu era o mais velho, né? Adolescente, mais velho de casa. Tinha um Gui na minha atrás, Jeremia, o Peter, o Garcia, o Gesiel, todos pequenos lá em casa, à espera de que eu que fui no armazém buscar o dinheiro para ir comprar uma tabicho e levar em casa eles comerem, né? E minha mãe estava a me dar aquilo, e eu pensei: meu Deus, eu vou comer esse prato aqui com um molho vermelho. Me senti em um Esaú naquele momento, né? Um molho vermelho com peixe frito, comer, vou sair daqui repleto, meus irmãos ainda estão ali. O tempo que eu comi, estou aqui, eles estão à minha espera. Eu disse: não, mamãe, não vou comer. Não vais comer? Come. Disse: não, mamãe, eu sou o mais velho de casa. Primeiro, meus irmãos estão lá em casa. Mamãe acaba só de vender, dá o dinheiro, eu vou comprar pão, vou comer com eles pão com café, simples, sozinho. E minha mãe ficou chocada quando eu falei isso com ele. E naquele tempo ela guardou isso no coração, porque estava a encontrar em mim, mesmo desde muito cedo, esse coração. Não consigo sentir, né, paz, alegria em ver aqueles que eu sirvo passar necessidades e eu aqui a comer. Até hoje tenho esse problema. Até hoje. E
me deixo sempre o último caso. Aprendi a falar a frase Glória, Júlio e eu, me colocando sempre no fim, porque é isso que eu aprendi de Jesus. E os líderes precisam colocar isso no seu espírito. A igreja precisa retornar isso no seu espírito. Senão nossos Jesus são inválidos, nossas orações são invalidadas e não teremos respostas do alto. Amado, imagina se a relação do marido e a mulher, Paulo diz assim que quando o marido e a mulher não estão bem, as orações podem ser impedidas. Imagina se nós não estamos bem com o ofício que nos foi dado, com o ministério que nos foi confiado, Deus não nos ouvirá. É esse tipo de jejum que a Bíblia fala. E quando nós, cumprindo todas essas coisas, nosso jejum e nossa contrição é aceite. E o versículo diz, então romperá a tua luz como alva e a tua cura apressadamente brotará. A cura que o mundo precisa só brotará quando todas essas coisas forem feitas. Quando apoiarmos aqueles que precisam. Quando nós vestirmos aqueles que estão nus. Quando nós então quebramos o nosso jugo. Deixarmos a impiedade. Confessarmos o que Cristo ganhou por nós na cruz. A justificação que nos foi oferecida. Respondendo a ela com santificação plena de vida. Com integridade de ser. Com contrição da alma, então veremos a alva brilhar. A alva está brilhando desde o céu, desde a cruz está a luz e os seus raios direcionados a todos quanto creem, mas muitos se privam dela, muitos não podem ter o calor, se esconderam no conforto das suas residencialidades e estão privados da glória de Deus, da glória manifesta no ressurreto. Precisamos voltar a essas glórias. Esse é o verdadeiro jejum, não são os gritos. Esse é o verdadeiro jejum. Ok, qual é o propósito do jejum? Qual é o propósito? O que é que o jejum faz? Qual é o verdadeiro propósito? Preste atenção a isso, guarde isso. Em hermenêutica não se faz isso, ok? Em homilética, né? Em homilia, pousar no púlpito tem que ficar reto, né? Mas eu só estou fazendo isso para você ficar atento aqui. Eu acho que a câmera está bem direcionada aqui. Parece que estou no escritório, né? Mas também não tem igreja aqui. Vou baixar assim, né? Quebrando um pouco essa da homilia, homilética. Qual é o verdadeiro jejum? Qual é o verdadeiro propósito do jejum, então? Parece que o pregador nos confundiu. Jejum, então, ou não jejua? Né? Eu disse antes que não é crítica ao jejum, é crítica aos que jejuam. Esse versículo de Isaías não faz crítica ao jejum, faz crítica aos que jejuam. Ao como jejuam. Senão, Cristo não jejuaria. Não recomendaria como nós devemos jejuar quando jejuares, porque o Mateus 6 é muito depois de Isaías. Então Cristo é a palavra e ele não se contraria, nele não há contrariedade, nem sombra de variação. Certo? Então como é que jejua? Primeira coisa que devemos saber é algo importante. O jejum não muda Deus. Grave isso. O jejum não muda Deus. O jejum muda você. O jejum não... é um momento em que você fica completamente afetado fisicamente e teu espírito fica liberado para liberar. Teu ser fica liberado para liberar. Amém? As palavras, os desejos, as ações. Jejum não concentra Deus a você. O jejum concentra você a Deus. Porque naquele momento, teu maior prazer não será outra coisa. Porque a mais básica das coisas é comer. A mais básica das necessidades humanas é comer. Mais do que sexo é comer. Mais do que viajar é comer. Mais do que dormir é comer. E, no fundo, quando nós resumimos tudo, os homens trabalham, no fundo, para comer. Ou não? Eu trabalho para viajar. Agora, coronavírus veio, não todos estão a querer voltar das viagens. Nossos irmãos, oramos pelos irmãos ali que estão na Europa, alguns a dormir nos aeroportos, outros nos hotéis.
né? Com os dias contados não podem nem voltar, uns a perder a família, não podem nem assistir ao funeral, outros perderam a família lá fora, enterraram sem honra, sem ritualidade, sem cerimonialidade, né? Então, está difícil esse tempo do Covid-19, né? Então, a questão é que, naquele momento de você jejuar, toda a tua concentração fica virada a Deus. Então, não é Deus que no jejum fica mais concentrado a ti. É você que no jejum fica mais concentrado a Deus. Preste atenção, guarde isso. Então, a maneira correta que Deus faz crítica a Isaías é que os homens, naquela altura, pensavam que o sofrimento deles vai atrair Deus de tal maneira que Deus vai lhe responder. E muita gente ainda pensa assim do jejum. Vou sofrer, como Deus não gosta de me ver sofrendo, então vamos atender. Mentira! Deus sabe que esse sofrimento é teatralizado, é montado, é criado por você. Não, no momento do jejum, tudo você desconcentra-se das coisas terrenas. Você diz, sexo não, comida não, não quero ter contato com nada, porque eu quero concentrar todas as minhas energias no Todo-Poderoso Deus. E Paulo fala mesmo aos maridos, diz assim, e vocês por mútuo acordo, né? Jejum de sexo, vamos falar jejum de sexo. Por mútuo acordo, eu falo com a Stella, amor, eu quero me dedicar 1 semana, 2 semanas em oração. E a minha esposa diz, tá bem, amor, naquele tempo eu não toco, não fico com ela e me dedico à oração, para me concentrar, para todas as minhas energias serem concentradas no jejum e na oração. E Paulo depois segue dizendo, vamos ler nos últimos dias, Paulo segue dizendo, depois se ajuntem outra vez, para não dar ocasião a Satanás. Então, é concentração a Deus. Não é concentrar Deus a você. É concentrar você a Deus. Eu acho que isso ficou claro. Ou não? Pelo menos os moços daqui da igreja que vivem aqui estão a dizer que sim. O que é que jejum não faz? Jejum não torna Deus mais poderoso. Não torna Deus mais forte. Não torna Deus mais amoroso. Não torna Deus mais bondoso, não torna Deus mais grande. Torna você mais pequeno, torna você mais humilde, torna você mais contrito, torna você mais disponível para receber as comunicações que vêm do alto dos céus. Aleluia! O jejum rompe você, ele te rompe a ti, ele trata, jejum é mais daqui do que de lá, ele trata você, ele te esmurra e você fica completamente desprovido de você, para que então te concentres ao Todo-Poderoso Deus. Este é o papel do jejum. Aleluia. Aleluia. Eu não estou ouvindo amém lá em casa, diga amém. Amém. Eu vou voltar a falar do vinho novo no outro dia. Ok, vamos em seguida aprender hoje, na verdade na quinta-feira, mas preciso antes tratar com os irmãos alguns aspectos interessantes sobre pessoas que jejuaram. Aleluia. Quem jejuou? Quem na Bíblia jejuou ao ponto de nos ser exemplo? Uma coisa que os irmãos precisam saber sobre o jejum, vou falar já assim em tom de finalidade para o segundo estudo de terça-feira. Começamos exatamente às 19h30? Ok, então era mister que eu terminasse às 20h15. Mas vamos lá até 20. Vou mais 5 minutos só para dar uma chega. Uma coisa que tem que ficar clara quando falamos de jejum é da fé. E a fé é uma dádiva de Deus colocada no homem. Ok? Por exemplo, mesmo no fruto do Espírito, uma das manifestações do fruto do Espírito é fé.
ok? Quando o Espírito Santo de Deus entra na vida do homem, este homem recebe a fé. E quando esse homem vive comendo a palavra, esse homem cresce em fé. E conhecereis a verdade, né? Ou a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então, tudo que nós temos para lidar com Deus também vem de Deus. Tudo que nós temos com o qual lidamos com Deus vem de Deus. Mesmo a fé para a salvação é uma fé que veio de Deus, né? Veio de Deus para que respondêssemos a Deus. Então, não há nada no homem positivo que não tenha vindo de Deus. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes, certo? Então, precisamos aprender que a fé é este dom, essa dádiva colocada em nós. Mas quando nós jejuamos, nós então ficamos muito mais disponíveis naquela contrição para liberar essa manifestação da fé. Porque nós ficamos muito mais contritos, ficamos muito mais abatidos desse lado, né? Confiando plenamente não no poder da nossa força, no poder das nossas mãos, mas no poder de Deus. Então aí o jejum se torna interessante, vamos falar muito mais disso nos dias que vamos a chegar a apontar o jejum de Jesus, que Jesus orientou o jejum para a libertação de demônios, ok? Mateus 17, 21, que essa caixa de demônios só sai com jejum e oração, amém? E muitas vezes ele colocou isso não só no jejum, mas também a falta de fé. Ele colocou dois aspectos. Por que os demônios não saíram? Porque não jejuaram e porque lhes faltou fé, ok? Então o jejum trabalha nesse momento para a liberação deste dom que é colocado em nós. Por isso, quando nós falamos de fé, tem pessoas que têm pouca fé e tem pessoas que têm muita fé. E Jesus colocou esse aspecto. Tudo é fé, mas um tem pouca fé e outro tem muita fé. E a diferença entre ambos é que um tem mais conhecimento, o outro tem menos conhecimento. Sempre que você tem menos conhecimento sobre Deus, sobre a glória de Deus, sobre o poder de Deus, você tem pouca fé. O homem que Jesus elogiou a sua fé era um homem que tinha muito conhecimento, tinha conhecimento de autoridade. E sobre a autoridade ele sabia que não preciso ir, desde que eu mande, fale uma palavra, o meu criado vai fazer. Então o conhecimento que ele tinha sobre a autoridade lhe levou à manifestação de uma fé que Jesus elogiou acima de qualquer outra fé em Israel, dizendo, nem em Israel encontrei tamanha fé. Jesus poderia ter dito, nem em Israel encontrei tamanho conhecimento. Conhecimento da autoridade, conhecimento da minha glória, conhecimento da minha pessoa, conhecimento da minha personalidade, conhecimento da minha natureza, conhecimento da minha existência, conhecimento da minha glória, conhecimento da minha autoridade, do meu poder. Amém? Então, fique guardando esses aspectos interessantes. Amém? Ok. Na quinta-feira, o estudo, vamos lá ver onde encontramos jejum, quais tipos de jejum existem no Antigo Testamento. Só para você ficar interessado aí para o terceiro vídeo, né? O jejum tem o poder de nos provocar contrição, ok? Depois, na quinta-feira, vamos estudar os textos. No jejum tem o poder de trazer arrependimento de pecados. Vamos colocar assim. Existem jejuns com a motivação da contrição, consagração, arrependimento. Havia jejuns que eram feitos por causa de luto, tinha óbito. Por exemplo, Davi, é uma das pessoas que vamos estudar muito, Davi, ok? Em momento de luto, jejuou. Aflições, ok? Em momento de aflições, houve jejuns, certo? Em momento de intercessão, de oração, se deve fazer jejum, ok? Vamos depois entrar também ainda na quinta-feira, estudar nos evangelhos, né? Por que se deve ter jejum? Para preparação espiritual, ok? Como já falamos de Mateus, a oração, essa caixa só sai com oração e jejum, né? Na contrição da fé, como já expliquei anteriormente. Vamos falar de jejum para se dedicar ou para se conectar ou para estar com Deus. Já falamos que o jejum não concentra Deus a você, mas concentra você a Deus. Vamos estudar também de Ana, que ficou no templo orando e jejuando para se conectar, ok? Cornélio, que fazia isso constantemente, ok? Preparar-se para o ministério. Jesus fez isso, entrou em jejum para se preparar para o ministério. Paulo foi retirado do momento de jejum, enviado para o ministério, separai-me a Barnabé, a Saulo, para o que estão chamado. Então, preparação para o ministério, jejum, ok? E muita gente hoje já não faz isso.
Muitos ministérios já não fazem isso e precisamos voltar a isso, ok? Para diversas situações bíblicas, no Novo Testamento era necessário jejum para a consagração dos anciãos, para a liberação dos ministros, ok? Para ministrar ao Senhor, precisa-se de jejum. Para enviar ministros, precisa-se de jejum. Para estabelecer presbíteros da igreja, precisava-se de jejum, né? E nas epístolas também paulinas podemos encontrar menção ao jejum. E assim vamos estar na quinta-feira aprendendo já sobre o jejum de Jesus, ok? A partir de quinta-feira. Mas não vamos, ou vamos terminar e no domingo concluir, né? Mas vamos apresentar pessoas que jejuaram no Antigo Testamento antes, e vamos entrar para o jejum de Jesus, e no ápice vamos trazer a conclusão final do jejuar conforme Jesus, os benefícios desse jejum, a glória. Estamos a pregar a partir da congregação Jesus no ano que é de orações, súplica, intercessões e ação de graça. Deixa eu fazer consideração a isso. Quando nós começamos o ano, eu e os meus companheiros aqui, ministros do Evangelho, cooperadores, pastores da igreja, ficamos pensando sobre o que iríamos tratar nesse ano, o que seria o ano da igreja. E todos os temas que nós fomos pensando tinham a ver com perseverança, entrega, busca, até que o Espírito Santo me colocou diante desse versículo e me disse para nós declararmos esse ano como um ano de orações, intercessões, súplicas e ação de graça. E começamos o ano com essa contrição, com essa entrega, oração e jejum, porque sentíamos que o Espírito Santo nos levava a orar. E então a igreja passou a orar, respondeu à oração. A igreja passava-se de pessoas que vinham aqui sozinhos orar, ficavam aqui dobrados na igreja a orar. E essa era a nossa maior motivação. E eu numa pregação, falando da oração, as casas de oração também está aí, eu repeti várias vezes, não sei por que razão Deus está a nos levar a orar nesse ano, mas não vamos fazer nada nesse ano mais do que orar. Afinal, nós sabíamos que estava aí um Covid-19, um coronavírus a chegar, que nos privaria de culto, que nos privaria de abraço, mas nos colocaria de joelho em oração. Então Deus estava a nos preparar desde o princípio para orar. Deus estava a nos preparar para orar. Por isso, ore, jejue e ore. Em nome de Jesus, grandes coisas veremos e viveremos. Alguns temem que a igreja venha a se enfraquecer nesse tempo. Não, é oportunidade para sermos muito mais fortes. É oportunidade para pregarmos o Evangelho, atingirmos a sensibilidade das pessoas para ouvir a verdade da esperança que temos em Deus. Não é as armas macro, não é arma nuclear, não é avanço de tecnologia, não é ataque cibernético, é um microvírus. Homens poderosos apanham. O primeiro-ministro da Inglaterra está enfermo, porque aí as armas não valem, as armas nucleares não valem, os poderes dos homens não valem, o avanço tecnológico não vale. Todo mundo entrou no seu quarto escondido por causa de um vírus invisível, mas nós temos um Deus invisível que também vai ser visível em sua manifestação, operando transformação, cura e libertação das nações, para que creiam. Assim como um vírus invisível pode matar e pode assustar, um Deus invisível pode se manifestar, pode salvar, pode libertar, pode curar. Creia nele, creia nisso, em nome de Jesus. Que o Deus de paz guarde os nossos corações até a vinda de Jesus. Deus abençoe. Pai eterno, obrigado pela tua palavra. Abençoe, Senhor, a quinta-feira também. Nos abençoe para que possamos viver momentos extraordinários. Abençoe cada um dos teus filhos que está aí, Senhor, a assistir esse vídeo, que está a assistir esse live, os que vão assistir no YouTube ou em qualquer outro lugar onde chegar essa mensagem. Permita, Pai eterno, que possamos aprender a jejuar como Jesus. Nos abençoe, Senhor, na próxima quinta-feira, Senhor, que vamos estudar outros homens que jejuaram, Senhor. Que vamos estudar Esther, que vamos estudar Davi, que vamos estudar todos os homens que no Antigo Testamento jejuaram e agradaram-te, Senhor, com seus jejuns e foram atendidos com seus jejuns, ou quando não foram atendidos, Pai eterno, que possamos, Senhor, aprender, e que muito mais profundamente possamos aprender a jejuar como o mestre jejuou, como ele nos recomendou a jejuar, diferente dos fariseus, que possamos, Senhor, jejuar da melhor maneira, e que possamos fazer exatamente o que o Senhor nos ensinou, e que sejamos uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, persevera, Senhor, na comunhão, persevera no partir do pão, e persevera nas orações. Que o Deus de paz guarde o nosso coração, que o amor de Deus, a graça do Filho, as consolações do Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Eu te amo, Deus abençoe. Nós oramos em nome de Jesus, porque cremos e cremos, por isso oramos por tua vida e por tua família. Deus te guarde e te abençoe. Até quinta-feira, o jejum segundo Jesus. Paz.